O Rococó foi um estilo de arquitetura, arte e decoração muito decorado que combinava coisas como assimetria, curvas, objetos banhados a ouro, cores pastel, geralmente quentes, voltadas mais para um branco, um off-white, molduras talhadas, uns rebocos muito trabalhados. Ele era extremamente ornamentado nesse sentido, o que dava uma sensação de fluidez, de movimento, de drama, e tinha uma intenção muito forte por trás de surpreender as pessoas que entravam no ambiente, as pessoas que olhavam, causar uma sensação muito forte de uau. Entre as diferenças que temos entre o Rococó e o Barroco é o fato de que o Rococó abraçava muito mais a simetria e abraçava também os elementos da natureza, como flores, galhos, gravetos, conchas, e também havia um gosto muito apreciado pelos elementos das culturas asiáticas, como os próprios asiáticos, e dragões ou porcelanas finas chinesas. E também o Rococó fazia um uso forte de cores pastel amarelas, como veremos nas diversas imagens a seguir. O Rococó, após ter surgido na França, teve influência em diversos países, principalmente da Europa. Teve uma forte influência principalmente na Itália e na região do centro da Europa, aquela região da Alemanha, Áustria, Suíça, porém se espalhou até para regiões mais longe, como a Rússia, inclusive para o leste da Rússia. As influências do Rococó também elas não se restringem só à Europa. Elas chegaram às Américas, inclusive há influências no Brasil. Na França, o estilo rocaille, ou rococó francês, apareceu em Paris durante o reino de Luís XV e floresceu entre 1723 e 1759. O estilo foi usado particularmente em salões, desenhado para impressionar e entreter as visitas. O mais proeminente exemplo foi o Salão da Princesa, no Hotel de Soubise, em Paris. As características do rococó francês incluíram arte excepcional, especialmente nas molduras complexas, feitas para espelhos e pinturas, as quais eram esculpidas em gesso e geralmente pintadas a ouro. E o uso de formas de plantas também, vinhas, flores, interligadas em desenhos complexos. A mobília também apresentava curvas sinuosas e desenho de plantas. Os principais designers e artistas artesãos desse estilo incluíram Juste Aure, Missionnaire, Charles Crescent e Nicolas Pinot. Na França, o estilo rococó durou até o meio do século XVIII. No Brasil, o movimento rococó foi disseminado pelos colonizadores portugueses. Em território brasileiro, o rococó segue uma linha diferente dos demais países, pois naquele período o território brasileiro ainda sofria grande influência religiosa e por isso é até mesmo difícil diferenciá-la do barroco em muitas obras de artes. A arquitetura religiosa com características do rococó, por exemplo, pode ser vista em algumas cidades do estado de Pernambuco, Belém, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia. A Igreja da Nossa Senhora dos Rosários dos Pretos, em Salvador, é uma delas. As particularidades que evidenciam esse estilo artístico são o tom azul na parte externa, a leveza nas linhas e os frisos que emolduram as janelas, os campanários e os bulbos sobrepostos. No Brasil, os principais artistas do movimento foram Manuel da Costa Ataíde, Francisco Xavier de Brito e Antônio Francisco Lisboa, mais conhecido como Aleijadinho. Nas manifestações artísticas. Na área da pintura, o Rococó deu muita liberdade criativa para os artistas e esses aproveitavam para representar muito elementos da natureza e representar seres humanos, pessoas em situações muito cotidianas, nada especiais como se esperava, momentos em que as pessoas simplesmente estão despreocupadas, paradas, e também abraçava muito o nu artístico, a questão do erotismo, de ter uma silhueta mais erótica do corpo humano, essas questões. E sempre com aquelas cores mais pastel, mais lavadas, um amarelo, um rosa, azul. Decorações. Nécessaire comme relogiu. Uma porcelana chinesa. O mobiliário produzido na época tem como características principais o entalhamento em madeira, pernas com mais curvatura e o uso de adornos dourados.
As madeiras mais usadas eram cedro, jacaranda, mogno e louro. São características desse tipo de decoração o uso estratégico de iluminação, com muitos lustres, artigos em porcelanas, muitos quadros e espelhos. Esse tipo de mobiliário, inspirado nos móveis período colonial, ficou conhecido no Brasil como estilo Dom João V, em referência aos móveis trazidos ao Brasil pela família real portuguesa. Então, gente, eu vou falar sobre a moda. A gente consegue ter bastante referência de vestuário desse tempo, assistindo filmes e séries que falam sobre essa época. E lá, ambos, mulheres e homens, usavam perucas, saltos, vestidos, maquiagem. E todos eram muito bem elegantes, ornamentados, sofisticados. Na parte da moda feminina, os vestidos eles eram compostos por la saia, sobre a saia, o corpete e anquinhas. Também tinha a parte da peruca, né, que elas podiam ter tamanhos assim gigantescos, e todas essas partes. Então, gente, eu vou falar sobre a moda. A gente consegue ter bastante referência de vestuário desse tempo, assistindo filmes e séries que falam sobre. Então, gente, eu vou falar sobre a moda. A gente consegue ter bastante referência de vestuário desse tempo, assistindo filmes e séries que falam sobre essa época. E lá, ambos, mulheres e homens, usavam perucas, saltos, vestidos, maquiagem. E todos eram muito bem elegantes, ornamentados, sofisticados. Na parte da moda feminina, os vestidos eles eram compostos por la saia, sobre a saia, o corpete e anquinhas. Também tinha a parte da peruca, né, que elas podiam ter tamanhos assim gigantescos, e todas essas partes recebiam muitas decorações. Na parte da música, foi uma resposta para a música barroca. E a música rococó é um pouquinho difícil assim de definir. Só que elas eram menos complexas e grandiosas. Elas são caracterizadas por sarabandas, gigas, minuetos e outras galanterias. E alguns compositores que são meio famosos desse estilo é o Johann Christian Bach e também tem o François Couperin, não sei se estou falando certo o nome, mas são esses que eu preferi citar. As esculturas no rococó, elas são peças decorativas, era tanto para dentro de casa quanto para fora. Os materiais que antes eram usados eram o gesso, a madeira e a porcelana. Só que acabou passando por uma adaptação no cânone estético, onde algumas coisas do barroco permaneceram, que no caso foram as linhas curvas e contracurvas, só que elas ficaram mais delicadas e fluidas e eram organizadas em S ou em C. A figura humana utilizava o cânone anatômico maneirista, onde o corpo ficava alargado e a silhueta caprichosa, que dá um aspecto de leveza e graciosidade nos gestos, atitudes e posições, tornando essas esculturas mais galantes, cortesãs e elegantes. Os escultores eles preferiam juntar as esculturas com a arquitetura, no caso, complementar ali e deixar tudo junto. E também tinham estátuas de pequeno porte que podiam ser utilizadas de decoração para dentro de casa e também recuperaram outros materiais, né, para utilizar nessas esculturas, que foi a madeira, a argila, o gesso, o ouro, a prata e a porcelana. Também tinha outras esculturas que eram feitas de pedra e bronze. Essas estátuas elas tinham temas de vários, mas geralmente era de mitologia, religião, coisas alegres, irônicas, sensuais, entendeu? Tipo, coisas assim. Agora falando sobre as imagens que a gente colocou sobre esculturas, a gente tem a modestia velada. Eu queria mostrar todos os detalhes que essa escultura tem, mas não dá. Mas a gente consegue ver que eles fizeram um véu.
na escultura, tipo, isso é incrível. Agora falando sobre as imagens que a gente colocou sobre esculturas, a gente tem a Modestia Velada. Eu queria mostrar todos os detalhes que essa escultura tem, mas não dá. Agora falando sobre as imagens que a gente colocou sobre esculturas, a gente tem a Modestia Velada. Eu queria mostrar todos os detalhes que essa escultura tem, mas não dá. Mas a gente consegue ver que eles fizeram um véu na escultura, tipo, isso é incrível. Agora falando sobre as imagens que a gente colocou sobre esculturas, a gente tem a Modestia Velada. Eu queria mostrar todos os detalhes que essa escultura tem, mas não dá. Mas a gente consegue ver que eles fizeram um véu. A arquitetura foi a parte artística que o Rococó mais dominou na Europa e em outros lugares do mundo. As estruturas tinham formas curvadas, arco nas aberturas, decoração em ferro, muita produção de afrescos. O que são afrescos? Afrescos são pinturas nas paredes e nos tetos. E elas retratavam a natureza, a religião, a mitologia. E isso tudo tinha muito adorno dourado e as pinturas geralmente eram com cores claras. É, isso tudo dentro e fora de casa, de igreja, de sei lá. A arquitetura foi a parte artística que o Rococó mais dominou na Europa e em outros lugares do mundo. As estruturas tinham formas curvadas, arco nas aberturas, decoração em ferro, muita produção de afrescos. O que são afrescos? Afrescos são pinturas nas paredes e nos tetos. E elas retratavam a natureza, a religião, a mitologia. E isso tudo tinha muito adorno dourado e as pinturas geralmente eram com cores claras. É, isso tudo dentro e fora de casa, de igreja, de sei lá. Bom, as características da arquitetura externa. Os edifícios eram em menores proporções e tinham apenas dois andares baixos. As fachadas eram mais alinhadas e alisadas, pois foram abolidos os elementos clássicos decorativos e mantiveram-se as balaustradas, as cornijas e os entablamentos. Os ângulos retos foram suavizados. A arquitetura foi a parte artística que o Rococó mais dominou na Europa e em outros lugares do mundo. As estruturas tinham formas curvadas, arco nas aberturas, decoração em ferro, muita produção de afrescos. O que são afrescos? Afrescos são pinturas nas paredes e nos tetos. E elas retratavam a natureza, a religião, a mitologia. E isso tudo tinha muito adorno dourado e as pinturas geralmente eram com cores claras. É, isso tudo dentro e fora de casa, de igreja, de sei lá. Bom, as características da arquitetura externa. Os edifícios eram em menores proporções e tinham apenas dois andares baixos. As fachadas eram mais alinhadas e alisadas, pois foram abolidos os elementos clássicos decorativos e mantiveram-se as balaustradas, as cornijas e os entablamentos. Os ângulos retos foram suavizados por curvas.
os telhados de duas águas, portas-janelas maiores e com arcos de volta perfeita. A decoração exterior concentra-se nas portas e janelas, nas consolas, peça arquitetônica saliente que servia para colocar estatuetas e vasos, também chamadas de emístolas. Utilização de ferro forjado em grades para jardins, lagos, portas e varandas. Os jardins continuam a ser parte da arquitetura civil e a arquitetura foi a parte artística que o Rococó mais dominou na Europa e em outros lugares do mundo. As estruturas tinham formas. O declínio do movimento. O Rococó foi, em sua breve existência, um estilo muito diferente e que, portanto, causava um choque nas pessoas. Isso fez com que muitas pessoas começassem a não gostar desse destaque, começassem a pedir o retorno do classismo que se tinha antes. E com o tempo, muitos artistas começaram a expressar opiniões contrárias, assim como mídias também fizeram isso. E após esse movimento de tanta crítica, o Rococó passou a ser visto como algo muito brega, muito cafona e acabou caindo em desuso. Essa questão de alguma coisa cair em desuso pela sua estética brega é algo que ainda acontece hoje e a gente vai expressar essa sensação que o Rococó causava no slide seguinte. Tenha uma noite linda. Tenha uma boa noite.